paz do Senhor. É o Mistura Gospel pintando aí, na sua telinha. Veja só no programa de hoje, um bate-papo sobre consumismo, a adoração do Grupo Logos, a primeira carteira de motorista. Eles já estão na estrada há 22 anos, mas ainda hoje continuam abençoando a vida de milhares de pessoas com a sua adoração. Veja a matéria sobre o Grupo Logos. Agora o Mistura Som vai relembrar sucessos que embalaram gerações de adoradores. Dentro do meu peito bate forte, coração Tudo começou com o Grupo Elo em 20 de junho de 1981. 22 anos mais tarde, o Grupo Logos continua com a mão no arado, abrindo as portas de um louvor calmo, sereno e tranquilo. A Logos nasceu em 1981, em outubro de 1981, dando prosseguimento a um ministério já instalado que se chamava Elo. E o Elo teve 4 anos de trabalho, lançou alguns CDs, naquela época discos ainda, também revistas e outro material didático também na área musical. E depois o Grupo Logos assumiu esse trabalho do Elo devido a um acidente que houve com um dos líderes do grupo naquela oportunidade, que faleceu num desastre de automóvel. Então nós cumprimos aquela agenda para aquele ano e daí a continuidade foi alguma coisa assim natural, normal que aconteceu. E hoje o Grupo Logos continua com a sua missão de, através da música, levar a mensagem de Cristo Jesus às pessoas em todos os lugares onde nós podemos ir. E temos ficado muito felizes com a possibilidade de também, através das gravações dos CDs, podermos entrar nas casas por todo o nosso país e fora do nosso país também. Dentro do meu peito bate forte um coração. De minha boca salta uma voz como expressão de louvor. Dentro do meu peito bate forte um coração. Bate um coração. De minha boca salta uma voz como expressão de louvor. Por mim morrer. Quem não se identificou com o filho pródigo da música Portas Abertas? Ou sentiu a presença de Deus na música Expressão de Louvor? As músicas do Logos parecem ser atemporais e são cantadas e lembradas por diversas gerações. O Grupo Logos para mim é uma bênção. Eu tenho acompanhado há vários anos e as músicas inspirativas deles fazem-me ver Jesus perto de mim. Eu sou muito abençoada e peço a Deus que eles continuem o trabalho dele por muitos e muitos anos. Eu acompanhei o trabalho do Grupo Elos desde muito novinho. A minha família gostava de ouvir boa música e eu entendo que o Grupo Logos é uma alternativa de Deus para falar o coração de muita gente. As letras são muito profundas e eu tenho certeza que todos esses anos do Grupo Logos, Deus tem usado para abençoar muitas vidas. Eu gosto muito do Grupo Logos, é um grupo que inspira, porque tem letras que falam de Deus, letras que inspiram nossa vida e que nos fazem seguir fielmente ao nosso Deus. Sem dúvida nenhuma, esse pessoal tem muita história para contar e cantar. Então vale a pena afinar os ouvidos e abrir o coração para ouvir o que eles têm a dizer. O Senhor nos tem chamado para sermos luz e sal. E eu creio que você, jovem, deve pensar muito a respeito disso.
porque no mundo no qual nós vivemos, um mundo conturbado, com tantas dificuldades, o Senhor Jesus, o próprio Deus, está contando com você e comigo para que nós tragamos luz, para que a gente traga realmente uma esperança para esse mundo com tanta dificuldade. E essa esperança vem através de uma vida com o Senhor, de uma vida de obediência, de uma vida que de fato mostre nas atitudes do dia a dia aquilo que a palavra de Deus nos diz que nós devemos fazer e seguir. Fazer a baliza, aprender o que todos aqueles sinaizinhos representam. Tirar a carteira de motorista não é fácil, olha só. Antes de sair por aí dirigindo o seu possante, seja ele de 2, 4 ou mais rodas, você precisa de um documento comprovando que está apto a conduzir o veículo da categoria. Este documento é a Carteira Nacional de Trânsito. Dirigir sem ela é proibido. Cabelos ao vento, liberdade de escolha e você no controle do seu próprio automóvel. Este é um sonho que começa aqui na autoescola. O candidato à habilitação ou carteira de motorista deve seguir alguns procedimentos. Você precisa ter 18 anos completo, fazer RG, CPF, comprovante de residência, uma foto 3x4 e seu tipo de sangue. Esses são os documentos necessários para você tirar seu laudo no Detran. 18 a 25 de setembro, com um tempo específico. Mas os municípios... Pode parecer complicado, mas a vantagem de aprender a dirigir compensa qualquer sacrifício. Aqui em Conquista, hoje a gente tem um trânsito municipalizado. Segundo o Departamento Nacional de Trânsito, a cada ano, cerca de 30 mil brasileiros morrem vítimas de acidentes de trânsito. Então, é bom prestar muita atenção nas aulas e se especializar na direção defensiva. Em primeira instância, é obrigatório, por lei, o candidato à primeira habilitação estar em sala de aula, passar pelo processo das matérias, legislação de trânsito, direção defensiva, cidadania e meio ambiente, primeiros socorros. Então, ele tem que estar aqui por uma questão da lei, certo? Dirigir sem possuir habilitação está previsto no artigo 162, constitui infração de natureza gravíssima, constitui crime de trânsito. Então, a pessoa que for pega conduzindo sem possuir habilitação, ele está sujeito a todas essas penalidades, a essa infração, ok? Além de tudo, a pessoa que entrega a direção a um cidadão não habilitado também está sujeito à lei, também está sujeito às penalidades. O processo de autoescola hoje ele é feito em torno de uma semana. O candidato pode estar com o seu processo teórico concluído, aí ele vai para o CIRETRAN, passa pela prova teórica, sendo aprovado ele retorna para participar das aulas práticas e depois participar do teste prático, certo? É tudo previsto em lei, o cidadão vem e a vantagem que eu vejo, em particular, do cidadão estar na sala de aula é a possibilidade do aprendizado. Depois de aprovado no exame teórico, o candidato recebe um documento como este, a LADV, ou Licença para Aprendizagem em Direção Veicular. E é com ela na mão que eu vou começar a minha primeira aula prática. E aí, Glória, você como minha instrutora, quais são os primeiros passos que eu devo seguir? Olha, primeiramente nós levamos um aluno para fazer o reconhecimento do veículo, certo? Para ficar mais à vontade. Mas aí agora eu tenho que levar no carro. Então bora lá, vamos lá, gente, vamos ver o que vai dar isso. E aí, Glória? Aline. Isso aqui é o volante. O volante, certo? Os pedais, o câmbio, certo? E o freio de estacionamento, que é chamado trava de mão, ok? Bom,
Primeiramente, lhe dou uma chave de presente, tá? Tem a posição correta, é do lado esquerdo. Tá Direito, certo. a chave. Ai, que medo, gente. Calma, pode ficar tranquilo. Certo. Primeiro você colocou a chave no painel, certo? Vamos dar uma voltinha, dá uma voltinha. 15 aulas depois e aprovado no exame prático, o candidato recebe a permissão para dirigir, com validade de 1 ano. Para receber a tão sonhada carteira de motorista, o condutor não deve cometer nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima durante o período em que estiver com a licença. De celulares a cartões de crédito, de cosméticos a computadores, a oferta de produtos destinada ao público jovem e adolescente não para de crescer. Também não é para menos. Estudos apontam que crianças e jovens brasileiros têm renda própria em torno de 30 bilhões de reais por ano. Aparentemente, não há nada de errado em consumir. Afinal de contas, precisamos nos vestir, alimentar, comunicar. Mas não podemos deixar de questionar até que ponto estamos substituindo o ser pelo ter. Jamile, você se considera uma pessoa consumista? Muito consumista. Como assim muito? O que pra você é muito consumista? Eu sinto vontade de comprar o tempo todo, assim. Eu tô andando na rua, você olha uma coisa, me dá vontade de comprar. Se eu tô com dinheiro no bolso, eu não sossego enquanto eu não gasto. Se eu tô ouvindo uma música evangélica, e que CD é esse, eu procuro saber e corro pra comprar. Então, assim, eu sinto muita vontade de comprar. Sempre que eu tô na rua, ou pra dar presente a alguém, ou o que seja. Se eu tiver R$1, o último R$1 eu gasto. Você acha que isso já te trouxe algum problema? Assim, muitos. Porque, assim, não na maioria das vezes, mas às vezes, assim, em determinados momentos, a gente compra uma coisa que a gente vê que não tem necessidade, né? Que não tinha porquê daquilo, ou uma coisa que eu não estava precisando, ou alguma coisa que o valor fosse mais do que eu posso, mais do que cabe no meu orçamento, e assim, vem aquela culpa. Então, em alguns momentos, eu me sinto assim, super mal. Consumismo é o mal do nosso tempo, desse momento, e eu acredito que o consumismo esteja ligado a algo que é inerente ao homem, que é o desejo, né? Todos têm desejo de adquirir alguma coisa, principalmente desejos por coisas novas, por coisas que a mídia divulgam, né? É interessante trazer isso aqui porque a mídia vai explorar exatamente essa questão do desejo. E a televisão, a mídia trabalha em função desse desejo, tentando estimular o desejo nos corações das pessoas pelo consumismo. E para debater sobre consumismo, nós convidamos os estudantes Fabrício, Isaac e a psicóloga Cláudia. Você se considera consumista, Fabrício? Não. Como assim não? Olha, geralmente quem é consumista não se declara consumista, mas na realidade sabe que é. E eu tô com a cara assim de quem... De quem é consumista e não quer falar. De quem não é e diz realmente a verdade. Então eu não creio, porque assim... O consumista desenfreado é aquele que não suporta ver nada e já quer comprar. Eu não acho que o básico dá para se viver, sabe? O necessário tá legal. Depois a gente vai voltar nessa coisa do básico. E você, Cláudia?
Eu sou consumista. Você é consumista? Sou, com certeza. Declarada? Declarada. Que tipo de consumista você é, Cláudia? Quando existe um especialista, um sociólogo polonês, que ele coloca que consumir é tão natural quanto respirar. E quando eu respiro, eu estou consumindo ar, eu estou consumindo oxigênio. Quando eu vou a uma padaria e compro pão, eu estou consumindo. Quando eu compro o meu celular, né, porque eu preciso usar, eu estou consumindo. Então, quando eu consumo para estar satisfazendo as minhas necessidades básicas, que é saúde, moradia, educação, é um consumo legal, é um consumo satisfatório, é bom para mim, é saudável isso. Então, nesse aspecto, eu sou consumista. Interessante esse ponto de vista. Agora, e o supérfluo? Então, como ele colocou, o consumismo exagerado. Isso é o que os especialistas, né, da área, os psicólogos, os psiquiatras, eles chamam de oniomania. Né? A pessoa consome além do que precisa. Então, ela vai trocar um pouquinho os verbos, né? De ser para ter, né? Ou ter para ser. Certo. Ela não vai ter noção disso. Ela vai comprar para satisfazer algo que nem ela mesma sabe que algo é esse. O que está motivando? Que desejo é esse? Eu desejo comprar uma roupa tal. Aí eu compro a roupa tal, às vezes eu nem uso. Eu ponho dentro do guarda-roupa, não me satisfaz. Eu quero... Satisfaz na hora, mas depois não. É um desejo muito momentâneo, muito supérfluo. Né? Ele não vai trazer um crescimento para a minha vida. Esse consumismo é perigoso e infelizmente tem atingido uma gama muito grande da população. E o nosso bate-papo continua no próximo bloco. Não saia daí. Eu vou ler agora para vocês a definição que eu encontrei no dicionário para consumismo. Consumismo é situação própria de países altamente industrializados, caracterizada pela produção e consumo ilimitado de bens duráveis, sobretudo artigos supérfluos. O que é supérfluo para vocês? Supérfluo para mim é tudo aquilo que eu não preciso todos os dias. Eu acho que qualquer coisa, mesmo que seja necessária, mas se comprar por comprar para deixar guardado, assim, eu acho que se torna supérfluo a partir daí. A pessoa que é consumista, ela sente prazer em comprar, então ela compra mais por prazer do que por necessidade. Aí leva a gente a pensar o seguinte: o problema não está na criação, mas da forma como a gente usa ela. Deus criou a comida e nós nos tornamos glutões. Deus criou o sexo e a sociedade se tornou pornógrafa. Aí ele cria a forma correta de consumir, aí a gente quer se tornar consumista. Você acha que consumismo é pecado? Eu acho que é. Porque é uma coisa que não é necessária, né? É uma coisa que é para satisfazer talvez o ego, para satisfazer assim, uma vontade assim, da carne mesmo de estar bem. Não é normal. Eu ainda acho que a minha não é aquele consumismo crônico, aquela coisa terrível, não. Porque muitas vezes eu ainda me controlo quando eu vejo que eu não tenho condição mesmo. E não é só roupa, não. Eu compro tudo. Assim, ou pra sair pra dar presente a alguém, pra comer, pra... Sabe? Então, assim, quando eu não tenho condição... Mas eu acho que é pecado. E como saber se você tá passando do ponto ou não? Alguns sintomas já teve, né? Que foi o cartão de crédito, cheque, as broncas. Eu sei quando eu passo do ponto exatamente quando eu sinto uma consciência pesada por ter comprado uma coisa desnecessária. Jesus nos ensinou na sua palavra que o amor ao dinheiro, né? O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, Paulo diz que o amor ao dinheiro, ou seja, o amor, o apego às coisas materiais, é a raiz de todos os males. Jesus também, nos seus ensinos, disse: não ajunteis para vós outros tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem, os ladrões roubam, arrombam, tomam da gente, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói e nem os ladrões escavam e roubam. Então,
a partir do momento que você coloca o seu coração naquilo e que você tenta suprir as suas necessidades com aquilo, eu acredito que seja pecado, sim. Como saber se nós estamos passando do ponto? Infelizmente, quando chega no vermelho, né? Passou do ponto, a pessoa só percebe quando ela está devendo muito, né? Estourou o cartão de crédito, como você mesmo colocou, né? Quando não consegue pagar as dívidas com o salário que ganha. Porque enquanto ela puder pagar, ela vai comprar. Mas o que falta muito é debater dentro das igrejas o que é isso, né? O que é o consumismo. Fala-se pouco. As igrejas falam pouco sobre consumismo. Existem membros na igreja doentes por estar consumindo, né? Exageradamente. E eles não sabem nem como conduzir o rebanho, porque eles também estão pregando o consumismo. Acho que tem que haver uma reestruturação, né? Graças a Deus não são todas as igrejas, né? Existem muitas ainda que estão ali pregando a palavra do Senhor. E você, Isaac, você acha que a pessoa percebe como? Como ela sabe que ela já está passando do ponto? Bem, eu acho que se ela tem o domínio próprio, ela vai perceber, como o Fabrício falou. Mas se ela não tem, certamente que ela não vai perceber e vai passar dos limites e não vai saber onde ela está. Ela já vai ter passado, já vai ter chegado no vermelho e, poxa, eu cheguei no vermelho e tal, mas aquilo não vai ser tão impactante para ela. Eu acho que ela vai precisar de uma ajuda profissional realmente para poder mostrar para ela, ó, você está aqui nessa situação, olhe para você. E é mesmo, olha só o que eu fiz com o meu dinheiro, olha só, comprei coisas demais que não precisava. Eu acho que ela fica um pouco perdida. E eu aconselharia que essa pessoa olhasse para alguma das coisas que ela comprou, por exemplo, chegasse no armário e abrisse e olhasse para uma blusa e pensasse, poxa, antes de eu comprar essa blusa eu tinha uma vontade tão terrível de comprar, mas eu acho que eu pensava que eu ia ser feliz permanentemente depois que eu comprasse essa blusa, mas por que depois que eu comprei isso passou tão rapidamente? E por que isso aconteceu com as outras 10 blusas que eu comprei depois dela? Então, é porque isso nunca vai acabar. Eu acho que ela tem que procurar saber que ela não vai fugir disso nunca. Eu acho que todos nós temos isso. Temos a necessidade de adquirir algo mais do que nós temos. E sempre que adquirimos outra coisa melhor ainda, aquela coisa nunca acaba. Então ela tem que aprender a conviver com isso, com muita oração e relacionamento com o Senhor. Amém. Que tipo de tratamento, Cláudia, existe para quem tem esse transtorno de compulsividade em compras? A psicoterapia tem que ser feita em conjunto com a psiquiatria, por causa das medicações, né? Dependendo do grau da oniomania, do transtorno que a pessoa tem, porque esse transtorno pode vir associado com depressão e outras patologias, outros quadros graves. Aí tem que tomar medicação, né? Então tem que vir um medicamento e a psicoterapia em conjunto. Mas infelizmente a pessoa é ela que tem que decidir e dificilmente isso acontece. Então a família tem que estar sempre atenta. E dar os toques para a pessoa? Para buscar ajuda. Para buscar ajuda. O interessante, por exemplo, a família que perceber que tem alguém com esse transtorno em casa, conversa com ela, rasga os talões de cheque, né? Isso tem muita gente que faz, que dá conselho, rasga o cartão, não tira mais cartão de crédito, não. Isso tudo é muito bom. Tem que fazer sim, tem que mudar o comportamento. Deixe de ir na rua, não vai ao shopping, né? Tente não ir ao shopping, tente não sair em época de liquidação ou em época da nova estação, que chegam os modelos novos. Tente não sair com dinheiro nenhum na bolsa, ou sair só para o que é necessário. Mas aí precisa da ajuda da família, porque sozinha não consegue. Vai chegar, vai comprar. Bom, eu queria agradecer a vocês, que foi um bate-papo muito gostoso, muito edificante, eu tenho certeza disso. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Muitas vezes, as palavras não podem exprimir a tristeza ou a angústia das nossas almas. Nessas horas, é maravilhoso demais saber que o Espírito Santo de Deus intercede por nós. Quando não puder colocar em palavras aquilo que sente, apenas derrame o seu coração na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe e até a próxima.